No terceiro capítulo, variáveis aleatórias discretas. Vocês vão entender o porquê desse nome. Tem as discretas e as contínuas. Agora nós vamos ver esse caso. Bem, algumas vezes, quando a gente está estudando probabilidade, é interessante associar um número a um evento. E a partir daí você calcula a probabilidade da ocorrência desse número, do que a partir dessa você pega o evento, calcula a probabilidade dele, lembrando que o evento está associado a um número. Aí aqui está um exemplo. Você tem 3 moedas. Aí você tem moeda 1, não vou chamar não, moeda A, moeda B e moeda C. Aí seja X o número de ocorrências da face cara. Aí eu acho que ele chama cara de C e coroa de R, se eu não me engano. Aí vamos supor que é o C. É isso mesmo, professor. Né? Ah, tá certo, ótimo. Aí, se eu não me engano, ele chama R porque tem a ver Acho que é do inglês, né? do Deve ser, né? inglês, sim. Aí, o que é que ele faz? Aí aqui ele fala, você tem a moeda A, B, C. Então, vamos lá, você tem duas possibilidades para cá, que é cara e coroa, duas possibilidades para cá, que também é cara ou coroa, e duas possibilidades aqui. Então, no total, você tem 6 possibilidades. Então, você tem 6 eventos. Aí ele coloca aqui, ou tudo caro, ou duas caras e uma coroa, ou duas caras e uma coroa, só que sendo que ele fica alternando, porque ele enumera as moedas, moeda A, B e C. Então aqui, ou tudo caro, aí essas aqui, duas caras ou uma coroa, aí aqui, ou duas coroas e uma cara, ou tudo coroa. Essas são as possibilidades. Você soma tudo, dá 6. Isso, professor. Deixa eu interromper o senhor aí, tá? Ver se eu fiz o seguinte. Inclusive, o senhor vai ver na atividade. Como é binário, né, por exemplo, cada moeda só tem duas opções. Eu posso fazer, no caso aí, com 2 elevado a 3, eu tenho um espaço amostral, no caso, 6, não é isso? Não. 2 elevado a 3 não, porque 2 elevado a 3 dá 8. Que é... Ah, é mesmo. não, mas é 8 mesmo. É isso aí. É 8 mesmo, que é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Não é 6 Isso, é possibilidades, isso. não, é 8. Desculpa. Não, que é Desculpa, isso, pessoal. professor. 8 possibilidades, são 8, que é 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo. Não, Pronto, isso. Pronto. Aí que foi que eu fiz, né? Nesse caso eu posso. Agora diga uma coisa. Toda vez que for binário, por exemplo, se fosse 4, eu faria 2 elevado a 4, certo? Fosse 4 moedas, né? Porque cada moeda só tem duas possibilidades. Ou seja, é binário. Agora, diga sim. uma coisa: se fosse, por exemplo, eu saber assim, encontrar o espaço amostral facilmente, se no caso, vamos supor que eu, em vez de binário, eu tivesse, por exemplo, no caso, o dado tem 6, são 6 faces, não é isso? Sim. Nesse caso, para encontrar com facilidade. Eu não sei, eu acho que eu esqueci. Qual seria a fórmula que eu encontraria? Porque você ficar imaginando, criar aquele que o senhor falou, aquela árvore, ali é muito complicado. Né? É, Eu acho que tem uma formulazinha para a gente, como tem essa questão, como for, desse caso aí, encontrar facilmente o tem, espaço amostral. tem. Se for no lançamento em vez de 3 moedas, ser 3 dados. Então ia ser 6 vezes 6 vezes 6. Que é 6 ao cubo. 6 ao cubo, deixa eu ver quanto é que dá. 6 vezes 6 vezes 6. 216. Pronto, esse seria o espaço amostral, né? Você ia ter 216 eventos. 200 e quanto? Ou seja, E multiplicando 16 eventos. eventos, né? Ou seja, cada evento seria É uma a, a, possibilidade. a possibilidade dos 3 dados, né? Vamos supor que um deu 1, o outro deu 3, o outro deu 4. Então, isso seria um evento que eu colocaria entre parênteses, não é isso? Sim, sim, Então, seria 256 dessa forma aí, né? sim. Tá bom. No caso seria, vamos dizer, se eu quisesse apenas um resultado do dado, se eu quisesse que seja, vamos dizer, possibilidade de dar números pares ou números ímpares. Aí a brincadeira dificulta um pouquinho. Você tem que analisar, diminuir as possibilidades, né? Exemplo, se for para dar tudo par, então o par você tem o 2, o 4 e o 6. Então ia ser 3 vezes 3 vezes 3, se for tudo par.
Você tem que ver como é, tem que saber exatamente o que o problema está pedindo. Certo, Lucildo? Beleza. Vamos lá. Se x é o número de caras, então x assume os valores 0, 1, 2 ou 3. Aí você, mas como? Ele é o número de caras, então ou dá tudo coroa, se der tudo coroa, o número que você associa é o 0. Se der uma cara e o restante coroa, então você associa o 1. Se der duas caras e uma coroa, você associa a 2. E se der tudo cara, você associa esse número, o 3. Então, observe que o problema facilitou um pouquinho. Estão entendendo? Ó, aqui você tem um espaço amostral com 8 possibilidades. Só que aqui você foi meio malandro, tá entendendo? Meio esperto. Aí você fazendo essa atribuição, chamando x o número de caras, então você diminuiu. Em vez de você ter 8 possibilidades, você associou essas 8 possibilidades os valores 0, 1, 2 e 3. Então, teoricamente, o problema ficou mais fácil. Deixa eu apagar essa poluição. Pronto. Aí aqui o evento 1. Aí tudo. A cara, ele chama o cara de R e o coroa de C. Então, não. Tô errado. Aqui é o 0. Então, é nenhuma cara. Então, dá tudo coroa. Coroa que ele chama de R. Se der uma, como é que se diz? Se der apenas uma cara, então o evento A2 é ou cara no primeiro e o segundo e terceiro coroa, ou no primeiro e terceiro coroa e no segundo cara, ou o primeiro e segundo coroa e o último cara. Então ele associou o A2 ao valor 1. Mas também, deixa eu apagar, você também tem o 2. O 2, aí você já tem esses outros eventos, que é duas caras e uma coroa. Aqui duas caras no início e a coroa na terceira moeda. Ou a primeira moeda cara, segunda coroa e a terceira cara. Ou coroa na primeira e cara na segunda e terceira. E ao número 3, ele associou o evento cara, cara e cara. Então, teoricamente, ficou melhorzinho de se trabalhar. Então, vamos lá. Aí ele vai utilizar o seguinte. A probabilidade de A1 do evento A1, que essa notação a gente já conhece, mas aqui ele já adotou uma outra notação, que é também a probabilidade do x, que é o x, que é o número de caras, aí x igual a 0. Aí é uma entre 8 possibilidades. No 2, qual a probabilidade do x igual a 1? Ou seja, o x igual a 1 é o evento A2. Então, 1, 2, 3, é 3 oitavos. Aí, qual a probabilidade quando x igual a 2? É 3 oitavos também. E a probabilidade quando x igual a 3 é 1 oitavo. Aí, aqui como é que fica? O 0, aqui está o número de caras e a probabilidade do número de caras. Se for nenhuma cara, 1 oitavo. Uma cara, 3 oitavos. Duas caras, 3 oitavos. Ou todas caras, 1 oitavo. Aí, aqui o que é que ele faz? Ele monta esse gráfico. Esse gráfico é bem interessante. Quando ele dá 0, a probabilidade de x dar quem? 1 oitavo. Quando x for 1, aqui, quem é a probabilidade de x? É 3 oitavos. Quando a probabilidade do x for 2, dá 3 oitavos também. E quando a probabilidade do x for 3, dá 1 oitavo, que é esse ponto. Então, em resumo, você tem, como é que se diz? Esse desenho. Essa representação gráfica. Aí aqui ele chama variáveis aleatórias discreta. Por que ele chama discreta? Porque acontece isso. Entre uma probabilidade e a outra, você tem pontos. Aí quando acontece coisas desse tipo, ele chama de discreta. Agora, se no meu gráfico de probabilidade fosse assim, só um exemplo, fosse assim. Aí você já ia, se fosse uma curvazinha desse tipo, passando por esses pontos. Então, aí você ia dizer que o gráfico é contínuo, que é aquela mesma noção de continuidade de cálculo 1. Mas nesse caso aqui, como são pontos isolados, você tem esse ponto, depois tem esse outro ponto e esse outro. Então, você disse que é pontos isolados. Entenderam, pessoal? Ficou alguma dúvida? Tá melhorando, viu, professor?
Ótimo. Vamos lá. Pronto, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor. Aquele Sim. gráfico que o senhor passou, das questões que a gente tem que fazer, aqueles a gente poderia dizer que são discretos também? Eu não lembro como é que eles são, tá entendendo? Foi da questão... mas o senhor não vai responder, né, da variação. Deixa, depois eu vejo se. Beleza. Mas se quiser, depois que passar o dia 15, ficou pro dia 15 ou foi 17? Acho que foi 17, não foi para receber? Não, o senhor passou para o dia 15, mas se quiser deixar para o 17, tá bom demais. Não, mas acho que tá Mas bom. Não, tá bom, tô brincando. Tá bom, dia 15, viu? Foi dia 15. É porque a gente aqui briga por tempo. Hum. Não, Lucílio, que eu saiba, foi dia 17. Agora eu não sei, o Lucílio tá dizendo que foi dia 17. Acho que foi dia 17. Dia 17 que é num sábado. Não é no sábado, dia 17? O professor passou para o dia 15, aí depois alterou, deu mais um prazo para o dia 17. A Dia princípio foi 15 dia é no 15. sábado ou é dia 17 que é no sábado? Olha, no Class, lá no Google Sala de Aula, como nós digamos, tá dia 15. Não, então eu vou arredondar pro dia 17, que é pro sábado. Agora, depois de sábado, aí já estica muito. Que é Dia bom 15 é numa quinta, dia 17 é no sábado. Pronto, então é até dia 17. Porque o ideal é dia 17, que aí quem trabalha, aí se deixar para os últimos momentos, aí pelo menos tem um sábado à tarde e à noite, né, para dar o gás. Então tá valendo para dia 17, não é isso, professor? Professor, no Class já está dia 17. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Aí essa associação não acho proveitosa, não. Não vou falar dela, não. Então, vamos lá. Então, podemos dar a seguinte definição. Variável aleatória é a função que associa todo evento pertencente a uma partição do espaço amostral em um único número real. Por que a partição? Ó, você tem os eventos. Aí aqui tem meu evento A1. Vamos lá, que é meu espaço amostral. Aí você tem o A1. Aí aqui tem o A2. Você tem aqui o A3. E aqui no final o A4. Você está associando um evento a um número. Então, coisas desse tipo são variáveis aleatórias. Notamos que a variável aleatória, para ser discreta, para ser discreta, deve assumir valores em um conjunto finito ou em um conjunto infinito, porém enumerável. O que significa esses conjuntos finito, porém enumerável? São conjuntos que você possa enumerar. Exemplo, os naturais. Os naturais ele é enumerável. Por quê? Porque você pode o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Então, quando você enumera um conjunto infinito, por isso aí dizemos que ele é enumerável. Aí aqui, ó, indicaremos, no caso, finito. Então, Professor, oi. desculpa atrapalhar. O professor já criou o Class, já, pra gente? Já. Porque eu não estou conseguindo acessar. Pois faça o seguinte, Claudiana, converse no PV comigo, que aí a gente tenta ver o que está acontecendo. Pede um código aqui, eu fui olhar aqui, tá só as outras turmas, a turma de estatística não tá. Oxe, estranho. Tu fala no PV comigo? Tá bom, professor. Aí a gente vê. Indicaremos, no caso, finito, aí você tem o x, aí você adota x1, x2 até xn. Por 2, vamos lá, cadê o 2? Aqui. Podemos definir função de probabilidade. Aí vamos lá. O que é uma função de probabilidade? É uma função que associa a cada valor assumido pela variável aleatória a probabilidade do evento correspondente. O que é? Lembra que eu tenho o meu evento A1, aí eu associei a um número, x1. Ele chama xi, x1, pronto. O evento A2, ele associa a um número x2. Então, você calcular a probabilidade do A1 é a mesma, você pode denotar assim, a probabilidade do x igual a xi. Professor, deixa eu interromper antes do senhor continuar para eu entender isso bem direito. Essa partição
aqui, o seu, assim, eu gosto de citar, por exemplo, no caso do dado. Nós temos seis, Quantos dados? seis Um dado. possibilidades. Um dado, seis Certo. possibilidades. Tá certo. Esse é meu espaço amostral, tá certo? Aí o seu, por exemplo, o A, o senhor pode chamar de um evento, vamos supor que o senhor pede uma prova, olha, qual a probabilidade do evento A que o senhor chamou, vamos supor, de sair número ímpares, certo? Então, essa possibilidade de sair número ímpar, eu posso associar, por exemplo, o A1 associar a números ímpares. Então, eu tenho um evento aí, não é isso? Sim, sim. Tá? Ou então, por exemplo, aí o senhor particiona, por exemplo, o números ímpares, números pares, por exemplo, seria o A2, números pares. Então, isso eu estou particionando, não é isso? Sim. Tá, o senhor particionou. Agora, o senhor pega essa partição que o senhor chamou, vamos supor, de números ímpares, o senhor chamou A1. Aí o senhor associa, quem seria esse X1? Seria qualquer número ímpar? Não, X1 é o evento. Mas se o A1 já é o evento, por que eu tenho que associar X1? Não, é porque é assim, ó. É assim. Você tem, olha aqui nesse exemplo aqui das moedas. Vamos para o evento A2? O evento A2 tem quantos elementos no conjunto? 1, 2, 3, tá entendendo? Concorda? Então tem Certo. 3 eventos. Aí tem 3 situações para o evento A2. Ou essa situação, ou essa. Mas em vez de associar o evento A2 dessa forma, eu vou associar o número X igual a 1. Desculpa, X1. X igual a 1. Tá. Então, em vez de eu colocar A2 igual a eu boto só X igual a 1. Aí essa é a facilidade. Talvez você não esteja visualizando a facilidade nessa situação, que de fato não tem. É um conjunto pequeno, né? De 8 possibilidades, mas... mas se for muito grande... Agora, professor, eu não posso, o X, ele não é partição. Quando for falar partição, eu tenho que falar de A1, A2, A3, não é isso? O X vamos lá. O X é um número qualquer. É um número. O número e esse número está ligado ao meu evento. Pronto, aqui. O X e o evento correspondente ao número. Entendeu? Certo. Então, esse 1 teria, no caso aí, seria três elementos, né? No caso, não, como? Repete. Esse 1, como ele está correspondendo ao A1, e no A1 eu tenho três eventos, né? Então, ele... Não. O evento A2... No evento A2 tem três possibilidades, tá entendendo? Certo. O evento é o A2. Aí, o que der o evento A2 é uma cara e o restante coroa. Tá certo. Mas a minha pergunta é, quando eu vou falar de partição, eu tenho que falar de A1 e não de X, né? E não de X, porque a partição é do... Professor, paciência, viu? Mas isso aí tá me deixando... Pois tá bom, obrigado. Mas também tem um detalhe. Deixa eu ver qual a página, que a gente já facilita. 10. Eu tô olhando aqui no livro. 61. Quando eu vou voltar. Pronto, ó. Aqui você tem o seu espaço amostral e você tem as suas partições A1, A2, A3, A4 e assim vai até o meu AN. Aí essa minha partição tem que satisfazer essas propriedades. Tem que ser não vazio, porque se ele for vazio, não tem o que fazer nele. A probabilidade já dá 0, então não faz sentido. Aí esse vazio seria, por exemplo, um evento que não faz sentido. Eu usar, por exemplo, a possibilidade de sair o número 7 num lançamento de um dado. Não existe, é vazio. Então, para que colocar esse evento? Isso. Não faz sentido. Exato, certo. Aí, professor, desculpa, porque o senhor está quase chegando lá. Aí me diga uma coisa, aí o senhor botou aqui, por exemplo, A1 tem que ser diferente de 0. Aí esse I vale igual a 1. Esse I vai de 1 até N. Pode ser o A1, ou o A2, ou o A3, até o N. Até o AN, entendeu? Até o AN, sim, continue, tá ótimo. Vá, por favor. Aí tem esse J aqui, e esse J também, que eu não lembro qual o significado desse J. Não, é que quando ele diz I igual, I diferente de J, é porque você tem que pegar duas partições distintas. Se você pega A1, interseção A1, é o próprio A1, não é diferente do vazio, mas não faz sentido. Você tem que sempre pegar uma partição, um evento, e tem que pegar um outro evento diferente. Esse J quer dizer isso, que não pode ser iguais, né?
Exatamente. Tá bom. Oi, professor, pode continuar no seu parou, viu? Beleza. Eu não sei nem se o senhor lembra mais. Lembro. Tô aqui brigando aqui com o mouse, pá. Pronto. Acessei. Aí, vamos lá. Então, ao meu número AI, ao meu evento AI, eu posso associar x igual... Aqui é um x maiúsculo, que ele bota x maiúsculo igual a xi. Fica mais fácil. Aí, ele vai pegar o seguinte conjunto, xi, p de xi. Ele pega o parzinho ordenado, xi, e quem é o outro? P de xi. Aí, esse parzinho ordenado, se você pegar o conjunto desses pares ordenados, você tem o que a gente vai chamar de distribuição de probabilidades da variável aleatória x, que é mais ou menos isso aqui, ó. Quem são? É o ponto 0, 1 oitavo. 1, 3 oitavos. Quem é o outro? 2, 3 oitavos. E quem é o outro aqui? 3 e 1 oitavo. Aí você tem esses 4 pontos. Aí esses 4 pontos é o que ele vai chamar de, vamos lá, distribuição de probabilidades da variável aleatória x. É importante verificar que para que haja uma distribuição de probabilidade de uma variável aleatória x, é necessário que isso aqui aconteça. Ou seja, quando você soma tudo que está aqui, você tem que verificar se dá 1. Se der 1, então é porque é uma distribuição de probabilidade. Na verdade, tem tudo para ser. Você errou nas continhas e mesmo assim dá 1. Pode ser que isso aconteça, mas é difícil. Se esse somatório das probabilidades der 1, então tudo indica que você já está no caminho certo. Aí vamos aqui para um exemplo. Lança-se 2 dados. Seja x a soma das faces, determinar a distribuição de probabilidade de x. Então vamos lá. Olha aqui, Josimar, agora a gente tem dados. Você tem o dado 1 e agora você tem... Droga, tá pegando aqui. O dado 1 e você agora tem... Tá horrível, não estou conseguindo desenhar um dado não, mas você tem um dado e tem outro dado. Aí você vai fazer o seguinte, x é a soma das faces. Determine a distribuição de probabilidade. Então, esse meu x pode ser qualquer coisa, mas pode ser uma condição qualquer. Aí qual é a condição que ele coloca? A soma das faces. Aí quando ele diz a soma das faces, é a face que está para cima. Então aqui tem como? Tem o meu... Aí determina a distribuição de probabilidade de x. Então, vamos lá. X é a soma das faces. Então, a soma da face dá 2. Aí a pergunta é, mas por que não tem 1? A soma das faces, ela pode dar 1? Não. Você tem 2 dados. A soma das faces, no máximo, que dá 2, que é a condição 1 e 1. Então, quando ele dá 2, como a única condição é 1 e 1, então a probabilidade desse evento é 1 sobre 36. Aí, a probabilidade da soma dá 3. Então, é quem? Ou ele é 1 e 2, ou 2 e 1, os dados. Então, isso aqui eu tenho duas possibilidades, então é 2 sobre 36. Dá 4. Então, dá 4, aí já aumenta. Ou é 1 e 3, ou 3 e 1, ou 2 e 2. Aí aqui tem
É 3 sobre 36. E assim você vai fazendo isso, até chegar em 12. Para dar 12, a única condição é se for 6 e 6. Então, 6 e 6 é só uma possibilidade. Então, nesse caso, fica 1 sobre 36. Aí, quem é que vai ser a minha distribuição de probabilidade? Vai ser o parzinho 2 e 1 sobre 36. Ó, lembrando, a distribuição de probabilidade sempre é o par, xi, p de xi. Então, é 2 e 1 sobre 36, que é o outro, 3 sobre 2 sobre 36, e assim vai, até chegar no 12 e 1 sobre 36. Se você somar tudo isso aqui, você vai ver que a soma dá 1. E a representação gráfica para essa situação é essa daqui. Alguma dúvida, pessoal? Só um momento. Alguma dúvida, pessoal? Vamos lá, esse é o momento. Não, professor, eu não quis falar porque eu já falo demais, né? Mas do jeito que o senhor fala aí, e passando um exemplo, é só rever novamente aí que fixa. Principalmente isso aí que o senhor falou, por exemplo, a soma. Então, no dado de dador só tem uma possibilidade, porque só cada dado tem uma face 6 e o outro tem 6. Então, é 1 em 36. Né? Aí fixa, vai assistir novamente, ficou ótimo. Toda vez que o senhor puder fazer dessa forma e passar um exemplo, fica... enfim, foi ótimo. Eu entendi, viu? Obrigado. Professor, Beleza. Oi. você pode explicar só esse número 36 aí? Não entendi. Como é? O porquê o 36? Só da tela aí, por favor. Eu não tô ouvindo. Eu não tô conseguindo ouvir. Tá me escutando? Tô. Pronto, o 36. Eu não entendi o 36 aí na tabela. Entendi. É porque o 36 você não tem dois dados. Aí o primeiro dado tem 6 possibilidades. E no segundo dado tem 6 possibilidades. Quando você soma. Soma não, faz o produto. Entendi. Valeu. Valeu. Pronto. Professor, aproveitando aí só para concluir a dúvida, Sim. se fosse 3 dados, ficaria quanto, então? 6 vezes Faria... 6 vezes 6. Entendi. 6 ao cubo. Valeu. Pronto, vamos lá. Suponhamos que a variável aleatória x tenha a seguinte função de probabilidade. P de x igual a j, igual a 1 sobre 2 elevado a j. E o j vai de 1, 2, 3 até o n. Aí, calcular P, a probabilidade de x ser par. A probabilidade de x ser maior do que ou igual a 3 ou a probabilidade de x ser múltiplo de 3. Aí, vamos lá. Quando x for... Aqui é j. O j, ele fica variando de 1, 2, 3, até... Fica variando nos naturais. Aí, quando o x for 1, quando o x não for igual a 1, então significa que o j é 1. Se o j é 1, então fica 1 sobre 2 elevado a j, que é, como j é 1, fica 1 meio. Quando o j for 2, desculpa, quando o x for 2, ou seja, j for 2, então fica 1 sobre 2 elevado a 2, que é 1 sobre 4. Quando o j for 3, fica 1 sobre 2 ao cubo, que é 1/8. E assim vai. Note que quando você calcula esse somatório aqui, isso aqui vai dar uma PG infinita. E o somatório dos termos da PG infinita, dessa PG em especial, dá 1. Que é 1 meio, mais 1 quarto, mais 1/8, mais assim vai. Aí dá essa forma, que é A1
sobre 1 menos Q. O A1 é quem? 1 meio e a razão é 1 meio. Então, juntando, fazendo todas as contas, dá isso. Aí, agora ele quer que x seja maior do que ou igual a 3. Então, nesse caso... não, vamos lá. É x ser par. Para x ser par, então você vai fazendo o j como sendo 2, 4, 6, 8 e assim vai. Então, aqui você vai ter quem? Você vai... só um momentinho, pessoal. Vamos lá, pessoal. Aí, quando o x for par, então você fica alternando. X igual a 2, x igual a 4, x igual a 6. Então, você agora vai fazer qual soma? Você vai fazer essa. 1 quarto, 1 sobre 16, e assim vai. Aí, isso aqui vai dar 1 sobre 4, 1 sobre 16, 1 sobre 160, 1 sobre 64. Aí, isso aqui vai dar também uma PG infinita. E a razão é 1 quarto. Aí, quando você calcular os termos dessa PG, a soma dos termos dessa PG dá 1 terço. Aí, para x maior do que ou igual a 3. Então, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5. E você vai fazendo isso. E aqui vai dar também uma PG. Aí, essa PG você calcula e vê que dá 1 quarto. Isso aqui é um exercício bem prático. É o tipo de exercício que você tem que sujar as mãos. Quando eu digo sujar as mãos, é no sentido de fazer mesmo as contas. E x ser múltiplo de 3, quem são os múltiplos de 3? É 3, 6, 9 e assim vai. Então vai dar um outro PG, calculando a soma dos termos dessa PG, dá 1 sobre 7. Aqui é só um exercício mesmo de progressão geométrica, para você entender exatamente como funciona. Aí assim, o ideal é que vocês façam esse exercício 2. Eu acho que eu vou deixar umas questões para vocês fazerem nesse estilo. Não é difícil, não. É o tipo de questão que você precisa fazer para entender. Alguém quer falar alguma coisa dessa segunda? Eu queria aproveitar, se o senhor, quando passar essa questão, você pode, se não for pedir muito, como o senhor falou, olha, essa questão se resolve na página tal, no 2 aí, né? Se o senhor puder, siga o livro ali que você consegue responder, pega aquele exemplo, entendeu? Certo. Entendi. Mas eu vou passar uns exercícios desses aqui para vocês. Na verdade tem, eu só vou selecionar para vocês. Aí eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou encerrar a aula e já está com quase 1 hora que eu estou aqui falando. Aí eu não quero fazer vídeos compridos. Oi, pode falar. Professor, amanhã à noite vai ter aula? Não. Eu vou, é justamente isso, que eu já ia falar. Eu vou gravar um vídeo e vou passar para vocês. Não como substituir, Ok. para substituir a aula. Aí, esse vídeo, ele vai ser a parte de esperança. E talvez a outra sessão. Mas aqui já falei poucas coisas, já tá de bom tamanho. Amanhã eu gravo outro vídeo. Fica bom para vocês. Fazemos vídeos compridos, não. A ideia é fazer vídeos curtos. Beleza. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Não, né? Então, beleza, pessoal. Então, eu vou pedir para o Vladimir postar esse vídeo e próxima aula. E amanhã eu já tenho mais vídeo para vocês. Então, valeu. Tá, boa noite, pessoal. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, professor.